Em momentos como esse, eu fico super dividido. Quem me acompanha principalmente através do ponto de partida talvez me conheça só por um dos chapéus que eu visto, o do repórter de político, do analista de política. Mas eu uso o outro e desde o início da carreira, o do repórter de tecnologia. Morei no Vale do Silício em dois períodos diferentes da vida e acompanho esse troço há tempo bastante para ter escrito matéria explicando o que é e-mail para um público que ainda não tinha nenhuma ideia de qualquer coisa assim. Ajudei muita gente a entrar na internet pela primeira vez e em momentos como esse da história, o assunto, olha, ele se esparrama por ambos os temas. Esse novo competidor do Twitter, o Threads, rende análise para os dois lados, o da tecnologia e o da democracia. Olha, é o produto digital que ganhou usuários mais rápido na história. O recorde anterior era do ChatGPT. Threads se provou 60 vezes mais rápido do que o ChatGPT. Só de registrar isso já dá para ter uma ideia do que a Meta criou. O Twitter corre risco real de sobrevivência. No programa que eu faço com a Cora Ronan de amanhã, a gente vai conversar sobre as estratégias que o Mark Zuckerberg e o Adam Mosseri seguiram para conseguir essa proeza. Mas acho que vale a gente ter outra conversa. É uma sobre democracia, sobre regulação das redes, sobre como o Twitter se tornou tão importante, sobre algoritmos. Uma das desgraças de toda a conversa sobre regulação das redes é o papo que ficou meio parecendo sobre liberdade de expressão, sobre correr atrás de mentiras, quer dizer, sobre desinformação. Não é. É mais complicado do que isso. O fake news sempre existiu. O que não existia antes era um espaço em que conversamos sobre o que é do nosso interesse coletivo e que sempre radicaliza os temas. Um espaço que engole as nuances e pressiona todo mundo. Jornalistas, políticos, militantes, a nunca cederem, a nunca buscarem acordos. Mas como é que isso acontece? E como isso pode mudar caso o Threads substitua o Twitter no debate público? Vamos conversar? Olha, a assinatura premium do meio é um mundo de vantagens. Por apenas R$ 9,90 por mês você ganha mais conteúdo, recebe a newsletter mais cedo e ainda ganha desconto na loja do meio. Quer mais vantagens? Faça uma assinatura anual e ganhe um belo desconto. Quer pagar por Pix? Só falar com a gente. Nunca foi tão fácil apoiar o meio. E eu sou Pedro Doria, editor do meio, e esse aqui, esse aqui é o ponto de partida. O Twitter não vai acabar amanhã. Redes sociais não acabam de um dia para o outro. O Tumblr já foi a central dos memes na internet e ainda está por aí. É só que ninguém lembra mais dele. O Orkut bloqueou a criação de novas contas em 2014. Ninguém ia mais lá fazia quanto tempo? O MySpace ainda existe. Eu aposto que muitos de vocês não têm a menor ideia do que é MySpace. O Twitter é uma rede social pequena, sempre foi. Uma rede com 370 milhões de usuários ativos. O Instagram tem 2,3 bilhões, o TikTok 1 bilhão. Em 4 dias após o seu lançamento, o Threads já tinha 100 milhões de usuários. Ainda assim, esse jogo não é apenas de números. O Twitter sempre foi uma rede muito influente, apesar do número pequeno de gente lá. É importante entender o que aconteceu ali. Os motivos são dois. Primeiro, o tipo de usuário que estava lá. E segundo, memes. Sabe, competência não é uma abstração, competência existe. Os dois fundadores do Twitter sabiam o que estavam fazendo. Ev Williams, é também fundador do Blogger e do Medium. Passou a carreira tentando descobrir como criar espaços para o debate público na internet. O outro, Jack Dorsey, tinha experiência com construção de redes. O primeiro negócio dele foi tipo um Uber para táxis quando ainda não havia smartphones ligando celulares e web. O Twitter foi cultivado para ser um ambiente de conversas e por isso mesmo atraiu acadêmicos, jornalistas, políticos. De todas as redes, nenhuma nunca chegou sequer perto de criar um espaço para o debate público como ele. Seus posts curtos facilitavam que nós, jornalistas, dessemos notícias em primeira mão. É aquela coisa, né? Só manchete e de forma quase telegráfica. Por conta disso, tanta gente ligada ao estudo da política, da economia, estava lá. E políticos se viram igualmente atraídos por duas razões. Para estarem informados, mas também para, em primeira mão, sem o filtro da imprensa, poderem dar os seus pontos de vista. Isso criou um ambiente no qual, para estar bem informado, o lugar certo era só o Twitter. Aí, como todo mundo bem informado estava lá, como as coisas apareciam primeiro lá, o humor veio junto na forma de memes, nessas piadas visuais que dominam o debate público, que simplificam e amarram os conceitos, as ideias.
Os memes surgiam no Twitter, eram fáceis de copiar para depois jogar no mundo. É assim que o que nascia no Twitter escorria pelas outras redes. É assim que memes se tornaram armas de campanha eleitoral. A coisa que nunca se conseguiu resolver é o algoritmo. Facebook e Twitter adotaram o uso de algoritmos para distribuir conteúdo primeiro por volta de 2012. Foi uma mudança muito grande na época. Muita gente reclamou. Um dia as redes mostravam aquilo que quem seguíamos publicava em ordem cronológica, no dia seguinte tudo parecia caos. Não dava para entender a lógica da ordem. Ocorre que esses sistemas de inteligência artificial conseguem nos mostrar aquilo que vai nos deixar mais atentos, mais interessados. E nossa relação com as redes sociais mudou por completo ali. A gente foi se viciando mesmo. De repente, cada vez mais estávamos lá, em toda parte, sempre ligando o celular, sempre deslizando o dedo na tela. A maioria das pessoas não entende essa nossa relação com os algoritmos. Uns acham que eles simplesmente reagem ao que nós queremos pessoalmente. Não é exatamente isso. Na verdade, nós somos mais treinados pelo algoritmo sutilmente do que o contrário. Sabe o ratinho, a gaiola, o botão que dá queijo e o botão que dá choque? É tipo isso. A gente entra numa rede social e somos imediatamente lançados numa competição de quem viraliza mais. Umas coisas que publicamos dá mais corações, mais comentários, mais republicações. Esse é o prêmio. As pessoas estão falando de mim. Esse é o prêmio. Estão prestando atenção em mim. Massageia o ego. Estamos todos nessa armadilha e isso vira um jogo. Somos instigados a descobrir o que vai gerar likes, comentários, reportagens. Pois a gente descobre, é tudo aquilo que separa o mundo em dois times muito claramente definidos. É aquele espaço onde não há dúvidas, onde os aliados são evidentes e os inimigos também. O Twitter é uma arena romana, um coliseu. A torcida está sempre lá, sempre pronta a jogar o polegar para cima ou para baixo. Não é à toa que o Twitter é a rede do cancelamento, muito mais do que todas as outras. Em toda rede social nós estamos numa performance. Somos atores num palco, sempre muito dispostos a demonstrar nossas virtudes. A lista de virtudes que exibimos, as causas que abraçamos, os valores que pregamos, quanto mais puros, quanto mais nobres, mais vamos nos transformando em gente influente. Esse cara tem razão. Quanto mais denunciamos indignados o outro lado, mais levantamos a torcida. E mais o carinho no ego vem. O fundamental aqui é entender que esse espaço não tolera ambiguidades. Se participar de um grupo quer dizer que você tem de ter a posição X, Y e Z, não pode pensar cá. Não pode elogiar ninguém do outro lado. Nunca hesite. Não pode haver hesitação. Agora, imagina misturar o lugar em que conversamos sobre política com um instrumento no qual o incentivo para a conversa é um de valores absolutos. A política começou a se radicalizar quando? No Brasil foi na eleição de 2014. No mundo todo foi ali na virada para a década de 10. O problema que as redes sociais trazem para o debate público não é a desinformação. Também não é um de liberdade de expressão. É o da manipulação do debate público. Elas fazem isso porque decidem que vozes serão ouvidas e quais não serão ouvidas. Estão dizendo para todo mundo o tempo todo que você também pode ser ouvido, você também pode criar uma audiência. Basta se conformar num dos padrões de comportamento que reiteram a mesma mensagem, sem dúvidas, sem hesitações. O que tem acontecido em eleição após eleição na maioria das democracias? Os centros estão desaparecendo. Aquelas vozes de esquerda capazes de conversar com a direita e aquelas vozes de direita capazes de conversar com a esquerda. Aquele espaço onde consensos podem ser construídos. Aquele tipo de gente que é capaz de enxergar que formamos um só povo, com uma mesma cultura em comum, mesmo quando não fazemos o mesmo diagnóstico da realidade. Evidentemente que quando Elon Musk comprou o Twitter, ele já o fez com uma cabeça diferente daquela dos fundadores. Ele queria acirrar esse processo. E o fez. Então agora há uma oportunidade para refundar essa relação. Só que nem tudo é fácil, né? Porque cá entre nós, no Facebook, Mark Zuckerberg não teve um desempenho lá muito bom no cuidado com o debate público. Ainda assim, Threads usa uma nova lógica algorítmica, uma lógica inventada pelo TikTok. O foco sai do criador e vai para o conteúdo. O algoritmo tradicional das redes, inaugurado por Facebook e Twitter, ainda se ancorava naquelas pessoas que cada um de nós escolhia seguir. Nessa economia social, o número de seguidores queria dizer alguma coisa.
Os chineses do TikTok mudaram esse jogo ao ignorar a lista de quem seguimos. O algoritmo presta atenção naquilo que ficamos mais tempo vendo e procura conteúdos similares. Ao invés de seguidores, o importante é quantos posts você publica com muita gente vendo. Vocês devem ter visto ou sentido isso no Threads, né? Muita gente reclamando que está vendo coisas de gente que não sabe nem quem é. Qual o efeito disso numa rede em que trocamos não vídeos de entretenimento, não fotografias, mas trocamos ideias articuladas? Um dos resultados possíveis é que o debate político seja ainda mais radicalizado, mas não é certo. Pode ser que o resultado seja que o debate político seja jogado mais para segundo plano e entretenimento apareça com força. Pode também acontecer de começarmos a ver mais variedade, cada qual exposto a pontos de vista mais próximos dos seus, mas sem esse rolo compressor que parece só nos dar duas opções o tempo todo. Esse debate não é apenas a respeito do que o algoritmo vai fazer, porque nenhum algoritmo é estático. Quem lança um algoritmo desses numa rede não tem como saber o que vai resultar dali, só vendo. E a partir dessa experiência, os algoritmos vão sendo refinados, melhorados. O que a Meta vai fazer? A Meta está pressionada pelo Congresso americano, pelos reguladores europeus e por processos antitruste. Nos últimos 2 anos, deixou uma postura de confronto com o mundo político para fugir das polêmicas. Agora, depois do fiasco da experiência com o metaverso que nunca se concretizou, decidiu se lançar novamente num espaço com muito potencial de afetar democracias. Só que quem está nesse comando dessa vez não é o chefão Mark Zuckerberg, é Adam Mosseri, o CEO do Instagram, que até aqui vem se mostrando um gestor muito capaz. Ele evitou que o Instagram fosse a pino perante a concorrência do TikTok. A rede continua crescendo e tem mais que o dobro do tamanho da rede chinesa. Com 100 milhões de usuários em 4 dias, mais de 2 milhões com potencial de entrar, não é absurdo imaginar que o Threads será maior do que o Twitter até o fim do mês. Dependendo de quem estiver conversando lá dentro e de quais assuntos aparecerão mais, pode também tirar do Twitter a relevância no debate público. Se isso acontecer, que ambiente vai ser criado? Pode ser que a conversa sobre política ganhe novamente variedade, quem sabe até nuances. Sonhar, gente, sonhar não custa nada.